Olá, pessoal. Boa tarde. Nós vamos falar agora sobre alguma aplicação, de integral dupla. Para que serve a integral dupla? A integral dupla serve para a gente calcular a área, a região de figuras, Que figuras essas? Figuras não planas. Por exemplo, eu consigo calcular a área de um quadrado utilizando uma integral? Consigo, mas não tem necessidade, Por quê? Porque eu sei, já foi definido, que a área de um quadrado é lado vezes o lado, então para que eu vou fazer isso? Então, aqui está pedindo para a gente calcular a integral dupla, a região, seno de x dx, onde dA indica a área, tá? Toda vez que tiver esse dA, indica a área, onde a região R é o triângulo no plano XY, delimitado pelo eixo X e pela reta y igual a x e pela reta x igual a 1, tá? Então, como que a gente faz isso, Passando todas essas informações, fica meio complicado a gente descobrir os nossos limites de integração. Então, qual é a saída? A saída é a gente utilizar aí, nesse caso é algo bem simples, dá para ser feito à mão, Ou então utilizar a ajuda de um aplicativo, para a gente construir a figura. A minha figura aqui, eu construí com o auxílio do GeoGebra, tá? Essa reta azul aqui, ó, é a reta y igual a x. Tudo bem? Essa aqui, ó, em vermelha, é a reta x igual a 1. Tá falando que ela é delimitada, eu quero saber onde encontra essas duas regiões, essa região de encontro, e ela é delimitada pelo eixo x. Então, esta partezinha aqui de baixo não me interessa, tá? Então, eu quero esta região aqui, tá? Que seria a minha região de integração, tá? E a parte de baixo não me interessa. Então, como ficaria os nossos limites de integração, Então, olha só, o nosso y, o x, ele é uma constante, tá? Então, o x aqui, ele foi só até o 1. E só que aqui eu estou utilizando ele na reta y igual a x. Então, de onde até onde vai o x? O x, ele vai exatamente de 0 até 1, tá? E o y vai de quanto até quanto? Olha, o y começa no 0, Porque daqui para cá não me interessa, tá? E aí eu vou fazer o quê? Porque eu quero essa região formada por este triângulo. Então, aqui não tem triângulo nenhum. Por isso que me interessa esse pedacinho. Então, o meu y vai de 0, só que todo esse pedacinho aqui, ó, onde vai crescendo aqui o x, faz parte da minha área. Então, o meu y vai variar de 0 até x, tá? Então, vamos aqui escrever a nossa equaçãozinha. Então, aqui, uma integral dupla, que vem a integral dupla com limite de integração. Bom, não está aparecendo, vou pôr uma. Depois eu coloco a outra. Aqui a outra integralzinha, ó. Então, o y, ele vai variar de 0 até x. E o x vai variar de 0 até 1. Quem que é a minha região de integração que eu pedi para calcular? Seno de x
sobre x. Qual o limite de integração que eu coloquei primeiro? O y, então vai dy. E depois o x, então vai dx. Professora, eu ainda estou com dúvida, né? Como você fez, como você encontrou esse limite de integração? Veja bem, vamos voltar aqui nas figuras, né? Na figurinha que a gente desenhou, tá aqui. O que acontece? Eu quero, né, pelo enunciado do exercício, vamos calcular aqui, ó. Calcule seno de x sobre x, onde a região é o triângulo, ó, então tá dizendo que é o triângulo no plano XY. Então, tá pedindo que a minha região de integração é aquele triângulo. Delimitado pelo eixo x, né, e pela reta y igual a x e também pela reta x igual a 1. Então, se a gente for para a figura, o que me interessa? O triângulo que eu formei, com essa reta y igual a x e com essa reta x igual a 1. Por isso, essa parte de cá fica descartado. Olha, essa parte de cá não tem nada a ver com o triângulo. O triângulo está nesse pedacinho aqui, tá? Então, vamos ver se a gente consegue aqui pintar. Então, o que eu quero, ó? Eu quero esse pedacinho aqui, tá? Ó, esse triângulozinho aqui. Não vai sair perfeito, né? Mas só para a gente ter ideia. Então, o que acontece na hora que eu for pegar esse triangulinho? O x, olha, o x, ele é uma reta fixa, ele é essa reta aqui, ó. Essa reta é o x igual a 1, tá? Então, o x vem só até aqui. Então, aqui já está definido, olha, o x sai do 0 e chega no 1, tá? Então, eu já sei quanto que varia o meu x. Agora, essa reta aqui é o y igual a x, tá? Então, olha, o y tá aqui, ele começa no 0. Ah, professora, mas ele também termina no 1. Sim, ele termina no 1, mas percebam que o x não sofre variação nenhuma. Ele é constante, ele é sempre igual a 1. Agora, olha aqui o eixo x. Como que eu acho o valor do eixo x, né? Eu pego o eixo x e eu vou rebatendo. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó. Esse pedacinho faz parte do eixo x? Faz, né? Tá dentro do triângulo. Esse pedacinho faz parte do eixo x? Faz, tá dentro do triângulo. E esse? Faz. Se eu fizer uma linhazinha grudada uma na outra, todas vão fazer parte do triângulo, tá? Então, como que eu vou definir o y? Eu vou definir o y, né? Porque ele vai variar de acordo com o x varia. Por isso, né, que o x varia, que o y varia de 0 a x, tá? Então, agora vamos para as nossas contas. Abrir aqui. Lembra, integralzinha dupla. Integral dupla, a gente resolve. Eu sei resolver integral simples? Sei, então maravilha. Eu sei resolver integral dupla. Eu sempre resolvo de dentro para fora, né? Então, eu vou começar aqui de 0 a x seno de x, tá, vamos colocar sobre x, né? Sobre x dy. Notem que as letrinhas que nós temos aqui, as variáveis que nós temos aqui, é só x.
Então, se eu tenho só x, o que vai acontecer aqui comigo? É uma constante. Então, quando eu tiver uma constante integrando em y, o meu resultado é a constante vezes o y, tá? Mas o que essa integral é? É uma integral definida, tá? Então, o que eu vou fazer? Superior menos inferior. Quem é o superior? O x. Quem é o inferior? O zero. Olha nesse pedacinho aqui, ó. Eu tenho x embaixo e x em cima. O que eu posso fazer? Cancelar, tá? E seno de x vezes zero, vai dar zero, né? Então, na verdade, aqui sobrou só o seno de x. E agora, a gente vai resolver essa integral, ela indo de quanto a quanto? A parte do y já resolvi, então vai de 0 a 1, sobrou só o seno de x dx. Quanto que é a integral de seno de x dx? Menos cosseno de x. Pronto. Agora eu vou substituir os limites de integração. Então, vamos lá. Vai ficar cosseno. Opa, tem um negativo, não vamos esquecer do negativo. Abre o parênteses. Cosseno de 1 menos cosseno de 0. Quanto vale isso, né? Então, a gente pega a nossa calculadora, coloca ela em radianos, tá? Não posso esquecer desse detalhe, para eu calcular quanto vale o cosseno de 1. Então, vamos lá. Radianos, cosseno de 1. Vale 0. Não vamos esquecer do negativo, né? Negativo, abre aqui, abre parênteses, 0,54. Vamos arredondar. Menos o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Pronto. Aí tem o negativo lá fora, 0,54 menos 1 vai dar menos 0,46, tá? Pronto. Aí, negativo com negativo fica positivo. Então, a área da figura que eu estava procurando deu 0,46, tá? Como não tinha unidade de medida, a gente não utiliza. Se o enunciado der unidade de medida, a gente utiliza a unidade de medida. Então, muitas vezes no cálculo de integral dupla, e esse ainda foi um exemplo bem simples, tá? É a gente descobrir os limites de integração. Então, espero ter ajudado vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, com algo que vocês não entenderam, pode deixar nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês.